Muito obrigada, ministro, pela sua presença e também secretário especial de Cultura. Mas eu preciso registrar que eu fico admirada de ver que, diante de uma crise generalizada na cultura brasileira, o senhor ministro venha fazer uma apresentação que leva o maior tempo para tratar de um ministério desconjuntado, que tratou da fusão de áreas ultra especializadas que deveriam continuar sendo ministérios, e ainda fez apologia a uma política de abstinência na área da política de drogas, uma apologia às comunidades terapêuticas, afirmações estereotipadas e preconceituosas sobre as famílias beneficiárias do Bolsa Família, inclusive afirmações de cunho determinista. Mas o nosso tema é cultura e que tem a ver com essas outras agendas também. Infelizmente, o senhor ministro não conseguiu concatenar a importância dessas áreas de uma forma articulada. Na próxima audiência, nós vamos tratar aqui dos impactos da Lei Rouanet, entre outras dimensões. Eu teria muitos comentários a fazer sobre a mudança no mecanismo de incentivo. Vários colegas me contemplaram aqui nas suas observações, mas é importante registrar que há uma apologia também, uma notícia falsa, uma fake news apresentada por esse governo, de que há uma transformação no setor cultural a partir dessas mudanças com a instrução normativa na Lei Rouanet, que é um apelido, né? Uma das notícias falsas é que há uma mudança no nome da lei. Não, não há mudança no nome da lei, porque a lei é um apelido, como o próprio ministro disse aqui, quando é chamada de Rouanet. E a lei trata do Fundo Nacional de Cultura, que deveria ser o principal mecanismo de desenvolvimento da cultura, porque é um fomento direto, investimento direto do Estado às políticas culturais. Isso, sim, contribui para uma democratização real dessa política no nosso país. Mas sobre a extinção do Ministério, um argumento que foi dito pelo governo Bolsonaro é que se tratava de uma economia. Qual é essa economia, ministro? Que tanto representa de economia a fusão desses 3 ministérios no desconjuntado Ministério da Cidadania? Foram realizados estudos de impacto para a compreensão dos efeitos da extinção do MINC e a consequente transformação do Ministério em uma secretaria especial? Se sim, esses documentos serão disponibilizados aqui para esta comissão? E já que esse argumento da economicidade não nos parece convincente, não há base real até o momento apresentada pelo governo, quais outros argumentos embasariam a decisão de extinção do Ministério da Cultura? Quero saber também sobre a Ancine. Nós estivemos ontem numa diligência com o ministro do TCU e estamos preocupadíssimas com a paralisia do setor audiovisual. E há uma decisão da Ancine que não corresponde às orientações do TCU, embora nós possamos fazer também algumas observações sobre como se deu esse processo do TCU, mas o fato é que a Ancine foi muito além do que o TCU determinou, e a Ancine paralisou todo o setor, e isso tem um impacto terrível, um prejuízo econômico, sociocultural para a sociedade brasileira que não tem tamanho. E gostaria de saber por que essa orientação do governo Bolsonaro de paralisar o setor audiovisual. Também sobre os conselhos. Como e quando serão recompostos os conselhos que estão ligados à política cultural? Os conselhos criados por lei, por sorte, não foram extintos no decreto absurdo do governo Bolsonaro, que antes de perguntar quais conselhos são importantes, relevantes, numa canetada, destrói a política de participação social. Mas na cultura nós temos conselhos criados por lei e que não foram extintos. E quando que eles serão recompostos, estarão em pleno funcionamento para que nós tenhamos o exercício pleno da democracia participativa no nosso país? Em relação à transparência, denunciamos que a ação do governo Bolsonaro de retirar do site do Ministério da Cidadania uma série de informações relacionadas às gestões anteriores do Ministério da Cultura tem um impacto gravíssimo. Por que esses conteúdos foram retirados do site oficial do Ministério da Cidadania? E quando eles voltarão a ser disponibilizados para a população? Em relação ao patrimônio cultural, em recente reportagem do jornal O Tempo de Minas Gerais,
o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, tratou de um novo programa de exploração comercial e turística do patrimônio cultural nacional, com a adoção de medidas como a transformação de antigos fortes em resorts e de uma possível mudança no IPHAN para o Ministério do Turismo. Eu faço questão de ler um trecho da matéria do jornal O Tempo, que foi veiculado no dia 13 de abril. Diz que a ideia é potencializar e estimular o turismo nessas áreas, né, de praias e esses locais que não são explorados comercialmente, dentro de terrenos da Marinha, por exemplo, passariam a poder ser utilizados para a criação de espaços privados, como acontece em Cancún, no México. De onde veio a ideia brilhante de imitar Cancún? Por que essa escolha de, na política do patrimônio, aliada ao turismo, se faça uma entrega do patrimônio cultural de maneira mercantilizada e ainda por cima pouco autêntica, eu diria até cafona? Qual a percepção dos senhores sobre o impacto de tais medidas sobre o patrimônio cultural brasileiro e sobre o amplo acesso aos bens culturais no país? E, finalmente, hoje nós estamos recebendo indígenas em Brasília, no marco do acampamento Terra Livre, na mobilização em defesa desses povos que são originários do nosso país. Qual é a política do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial, para os povos e comunidades tradicionais, especialmente também os quilombolas, em relação à Fundação Palmares? E, para concluir, eu diria que, em relação à pasta da cultura, esse ministério é da asfixia, é da paralisia total, é da falta de respostas, da falta de concepção, da falta de planejamento, e nós lamentamos muito isso, porque nós queremos defender a cultura brasileira, lutar por mais orçamento para a política cultural no nosso país, e nós não temos correspondência nessa gestão atual para esses objetivos. Muito obrigada.